Eu sou o Paulo Meira, endocrinologista, e o assunto que nós vamos discutir hoje seria sobre os hormônios. Então quero trabalhar aqui com a definição dos hormônios, a classificação dos hormônios, a atividade dos receptores hormonais e também sobre a dinâmica hormonal. Muito bem, em termos de definição, podemos dizer que os hormônios são os principais controladores do fluxo de informações entre diversas células e tecidos. Então, esses hormônios eles passam por um processo de liberação, onde as células elas têm lá no seu núcleo, ela vai sintetizar esses hormônios aqui no retículo endoplasmático rugoso, depois eles vão ao complexo de Golgi e vão ser formados e reservados nessas vesículas. E de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda orgânica, esses hormônios então vão ser transportados na corrente circulatória, até que eles vão atingir as células-alvo à distância. E com isso, a retenção e absorção vão ser dependentes de receptores específicos com alta afinidade. E esses receptores, eles estão localizados na superfície das membranas celulares das células, ou mesmo no núcleo. Então nós podemos ter a presença desses hormônios sendo liberados pelas células, eles vão caminhar na corrente sanguínea e de uma forma específica eles vão ligar aos receptores. E daí eles vão gerar os processos de desenvolvimento e no crescimento humano. Muito bem, os hormônios podem ser tanto hidrossolúveis quanto hormônios lipossolúveis. Então, os hormônios chamados de hidrossolúveis são principalmente os peptídeos e os glicoproteicos. Hormônios esses que não penetram na célula e eles atuam especificamente na membrana celular. No entanto, os hormônios lipossolúveis são os principais hormônios responsáveis pelas ações esteroide, tiroidiana e a vitamina D. Então, todos os hormônios que são produzidos pelas gônadas femininas, ou seja, pelo ovário, aqueles hormônios que são produzidos pelos testículos, eles são liberados e vão atuar dentro das células, assim como os receptores. Então, cada receptor celular, ele é específico para determinado tipo de hormônio. E esses hormônios, eles vão interagir com o hormônio e vão ativar o que nós chamamos de vias de sinalização. Então, cada hormônio tem um padrão de sinalização. Então, existem os hormônios que vão atuar na superfície da célula, né? Que são os AMP cíclico, o GMP cíclico, o fosfatidil-inositol e essa cascata da quinase de fosfatase. No entanto, os principais hormônios são aqueles que vão atuar nos receptores intracelulares. E dentre eles, nós temos os andrógenos, os estrogênios, os glicocorticoides, as progestina, a vitamina D, que é o calcitriol, e o hormônio tiroidiano. Então, a maior parte dos hormônios que são utilizados hoje para reposição hormonal, que são os hormônios femininos, os hormônios masculinos, eles vão ser utilizados principalmente de forma intracelular, e aí sim eles farão o seu papel de ação. Esses hormônios podem ser classificados como tipo de ação, eles vão atuar de forma endócrina, ou seja, os hormônios que vão atuar à distância. Os hormônios podem atuar também de uma forma parácrina, que é a ação de uma célula para outra, ou de uma forma autócrina, ou seja, o próprio hormônio é produzido para a própria célula. Esses hormônios então vão ser liberados na corrente sanguínea, vão ser transportados pelo sangue até chegar nos seus receptores específicos. Então,
Quando se fala da resposta hormonal, ou seja, os hormônios, eles vão atuar em uma quantidade, em um nível adequado. Então não adianta usarmos hormônios em quantidades excessivas. Os hormônios devem ser usados em quantidades adequadas. Ou melhor dizendo, nós devemos usar a menor quantidade de hormônio possível para obtermos o melhor resultado possível. Então não é a quantidade de hormônio que faz com que você tenha melhor resultado. Da mesma forma, com relação à liberação desses hormônios. Esses hormônios são liberados, cada um no seu ritmo. Então eu tenho que conhecer o mecanismo de liberação dos hormônios para que eu tenha uma boa efetividade desses hormônios. E todo hormônio passa pelos processos de resposta. Então temos aqueles hormônios com resposta de feedback positiva e de feedback negativo. Então os hormônios sempre funcionam uns inibindo os outros. É como se fosse uma empresa, onde você tem um presidente, você tem um diretor e você tem um funcionário. Existe uma hierarquia dentro do sistema endócrino. E essa hierarquia, ela deve ser obedecida de forma contínua. Então, toda vez que você colocar muito hormônio no corpo do ser humano, esse hormônio, se em dose excessiva, ele vai acabar respondendo, inibindo a sua produção. É o que se comenta de bloqueio do eixo. Da mesma forma, os hormônios precisam ser eliminados. E a sua eliminação se faz através da destruição metabólica pelos tecidos, a ligação com os tecidos e a sua eliminação tanto urinária quanto hepática. Então nós podemos dizer que os hormônios, de uma maneira geral, eles são iguais para todas as pessoas. O hormônio não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita cor. Então os hormônios são produzidos de forma integral e o tempo todo da mesma maneira. Então fica aqui uma informação básica para todos aqueles que precisam e desejam fazer uma reposição hormonal. Procure um especialista, procure um endocrinologista. Ele é o responsável básico para que você tenha uma melhor capacidade de solução e uma melhor capacidade de atuação dos hormônios no seu corpo.